justamente um tópico novo, que é de Alta Idade Média. Na verdade, a gente já está na transição dessa Alta Idade Média, né? Só para pensar um pouco em termos cronológicos, para a gente não se perder, né? Porque se chegar aluno na prova me falando que feudalismo e Império Romano estava ali, né? Vai ser bastante difícil salvar a vida de vocês. Então, quando começa mais ou menos essa Idade Média? A gente está falando de uma alta Idade Média, né? A história é dividida entre alta Idade Média e baixa Idade Média, e depois modernidade. Então, vamos lá, temos Antiguidade, Idade Média e modernidade. Quando começa mais ou menos a alta Idade Média? Aí, a hora que vocês ligam o microfone, se quiserem, podem escrever no chat também. Silêncio sepulcral. Nenhuma ideia? Quando foi? 30 mil anos? Semana passada? Hã? Nada? Ninguém? Bem, oi. O texto que nós lemos na aula passada, falando do Crisóstomo e falando sobretudo do Papa Gregório Magno. Aquela parte que eu comentei no final da aula, lendo inclusive com vocês o texto, ele salienta bem claramente que o Gregório Magno vive, obrigado, o Gregório Magno vive nessa passagem, né? No final, então seria mais ou menos, para a gente ter um demarcador aqui, entre o século V, final do século V, começo do século VI. É claro que alguns historiadores vão dar um nome, uma espécie de subclassificação, vão chamar de Idade Média, perdão, de Antiguidade Tardia, ou seja, não é nem mais a Antiguidade, da maneira como nós conhecíamos, o período de Roma e Grécia já passou, mas ainda não é a Idade Média. Então eles vão inventar esse termo, que justamente cobriria esse período aqui, que vocês inclusive salientaram, que vai do século V até o século VII, né? Mas para todos os efeitos, o século V já é a Idade Média, né? Então é um período bastante longo. Perdão? Eu não ouvi. Você disse algo? Ah, não foi comigo. Muito bem. Então, esses 2 séculos de transição marcam, de fato, uma passagem. E o que essa passagem tem de mais característica? Nós falamos do fim do Império Romano. Esse fim do Império Romano ele não acontece da noite para o dia, né? E nós comentamos isso também. E não acontecer de um momento para outro, é que vem esse período longo também das invasões bárbaras. O que são as invasões bárbaras? Nós comentamos isso um pouco lá passado. As invasões bárbaras são marcadas por um período, de fato, de migração de grandes grupos humanos que, de alguma forma, forçam a entrada nos domínios do Império. Roma já estava num processo de decadência que levava bastante tempo. E uma decadência que, bem, era marcada pela incapacidade militar de sustentar essas fronteiras. Roma tinha os seus, digamos, os seus povos tributários que viviam dentro do Império, com consentimento do Império, e tinham aqueles que viviam lá fora das fronteiras do Império, também com uma espécie de acordo de paz para que eles ficassem ali, digamos, estacionados. O Império Romano se estendeu até, digamos, as margens do rio Reno, que hoje corta a Alemanha, e aqui ele era mais ou menos um demarcador natural. Então sempre a gente vai ter uma espécie de divisa, né, geográfica natural. Desliguem os microfones de vocês. Tem gente com o microfone ligado, está dando interferência. Então a gente vai ter sempre esses demarcadores naturais como uma forma de identificar até onde vai. E esses germanos que ficavam ali, às margens do Reno, ficaram por muito tempo, até que um perigo externo, novo, portanto, os forçou a entrar nos então domínios do Império. Aí 2 questões. Uma é o fato de esses germanos terem entrado por falta de opção, e a segunda é a incapacidade do Império Romano conseguir sustentar esses povos fora dos seus domínios. Porque até então, uma combinação, digamos, de exército, se idealiza demais essa questão do exército romano. Mas, de toda maneira, houve uma diminuição gradual do próprio recrutamento do exército.
Não é um consenso entre os historiadores, mas se discute muito sobre o que de fato levou ao fim do Império Romano. Claro, é fácil identificar a questão da migração em massa dessas etnias germânicas, mas antes disso já existe digamos, pré-condicionantes que marcam essa queda, essa ruína. Muito bem. Uns falam de uma carestia alimentar, ou seja, umas sucessões de anos de má colheita. A produção alimentar foi recrudescendo muito. Hoje se investiga o aspecto ecológico, inclusive houve uma espécie de hiperaquecimento global na época, curioso, e fez com que a produção alimentar na Europa recrudescesse muito. E isso acabou afetando, obviamente, na própria demografia. A população diminuiu. A população do Império Romano diminuiu. A própria cidade de Roma, que tinha atingido níveis exponenciais de concentração humana, começou a cair. Então, de fato, há um contingente menor de população nos campos, tá? Que tem menos capacidade de produção e tem ainda um problema ambiental. Então, e ainda tem um último elemento que, né, para pensar hoje, que é o pandêmico. Houve, de fato, uma série de pandemias, a tal peste negra, que a gente atribui sempre à Idade Média, no século XIII e XIV, já começou a ter os seus, digamos, seus grandes momentos nessa época do Império Romano. Então, ela não foi de proporções tão grandes quanto a medieval, mas aconteceu. Então, é um combinado de fatores que fez com que a capacidade do Império Romano fosse, de fato, murchando, tá? Então, e o Império vivia sempre da ideia da expansão. Roma não consegue mais expandir. E quando ela divide a sua própria administração e divide uma outra sede, né, lembrando sempre que temos o imperador no Ocidente e o imperador no Oriente. Quando esse imperador no Ocidente se torna menos relevante que o imperador do Oriente, seja pelo poderio militar, seja pela própria capacidade de concentrar o comércio, etc. Quando ele perde tudo isso, ele fica uma espécie de alvo fácil para grupos, digamos, invasores. E aí eu uso o nosso slide que vocês têm aí com vocês. Onde está aqui? Compartilhar. Só um instante. Muito bem, vocês me veem, eu espero, né? Mapa é sempre bom. Então, só para a gente ter duas noções. Uma, é aquilo que eu comentava antes. Aqui o mapa da divisão de províncias do Império Romano. A parte em rosa correspondia às províncias senatoriais. Isso, veja, começo do século II, ainda na época do Principado Romano. E a parte em verde corresponderia, então, às províncias imperiais. É interessante que há, no início do Império, uma divisão, de fato, de poderes. O imperador não governa sozinho, existe, de fato, uma divisão de poderes sobre as províncias e o Senado não deixa de ter poder. Apesar de as províncias em número serem menores, né, a parte em rosa ser menor que a parte em verde, elas são províncias bastante relevantes. A própria Itália, né, ela é de administração direta do Senado e não do imperador. Então, percebam, isso não é desprezível. Nós estamos falando da parte mais desenvolvida, mais urbanizada, mais rica do Império, tá, que corresponde à parte do Senado. E aí um outro fator também curioso é observar que essas divisas que marcam aqui, né, se vocês olharem as linhas dos mapas, as províncias romanas, elas têm mais ou menos traçados de povos que já existiam, né? Por exemplo, aqui o caso da Judéia, a Síria, a Arábia, o Egito, tá? Outras que foram artificiais, que eles inventaram mesmo de fato, mas que correspondem, sejam ao próprio traçado dos países atuais europeus, sejam as províncias internas. Então, por exemplo, na França tem uma região ainda até hoje chamada Aquitânia, tem a Narbona, bom, as próprias divisões da Germânia, a Bélgica, olha só, tá? Então, nós temos ainda uma herança disso. A Espanha, que é dividida praticamente em 3 províncias, né? Tarraconenses, Lusitânia e Baética. E aqui Tarraco até hoje é a cidade chamada Tarragona. Agora, esse traçado, como nós falamos, ele vai mudar. A dimensão do império também se altera. O Império Romano ele expande mais um pouco,
por mais um século e depois ele começa a diminuir, 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 e nós não conseguimos mais ver o Império Romano chegar ao seu, digamos, a esse apogeu territorial. Agora, observem aqui comigo, esse traçado que está aqui, onde está esse limite aqui, que vai oscilar um pouco para mais ou para menos, ele marca o quê? A Germânia Magna. Então, a Germânia, que é um termo genérico, a gente associa a Germânia com a Alemanha, mas na verdade é um nome étnico genérico para várias outras etnias. E esses germanos estão fora, percebam? Alguns viviam dentro, mas a maioria deles estavam fora do império. Tá? Agora, olha como a coisa se complica. Já passamos um pouco depois, né? Isso já em meados do século VI. Aqui, esses bárbaros que entram, e eles começam a entrar já a partir do século IV, V, esses bárbaros que entram vão depois formar os novos reinos europeus, tá? O próprio traçado, de novo, dos reinos da Europa medieval e depois da Europa moderna vão ter alguma coisa a dever com esses acentos étnicos que chegam aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, bom, tem várias linhas, vários traçados, dá para passar bom tempo seguindo essas retas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esses germanos, de novo, que vivem na parte aqui externa do império, fora, amarela, por exemplo, dois exemplos aqui. Os visigodos. Os visigodos estavam aqui, tá? As margens do Danúbio, próximo ao Mar Negro. Então, os visigodos, os ostrogodos, eles estavam praticamente na Europa Oriental. Ó, a Crimeia aqui. A Crimeia hoje bom, é parte do território da Ucrânia, é o território em litígio que a Rússia pegou emprestado, digamos assim. Então, nós estamos, de fato, falando de povos germânicos que viviam na Europa Oriental e que se transladaram em massa para o outro extremo. Então, os visigodos que vão depois formar a Península Ibérica, e que são muito orgulhosos disso, eles vieram da Europa Oriental, eles não estão aqui desde sempre, tá? Depois, a mesma coisa os francos que vão chegar aqui, que vão formar o que a gente chama de reino, difícil, né? Que vão formar o que a gente chama de reino de Franquia, né? Daí vem a palavra França, o reino dos burgúndios, dos ostrogodos, dos alanos, etc, etc. Todos esses povos, né? Sem esquecer no caso dos ângulos aqui, todos esses povos, eles se deslocaram para dentro por uma razão comum. Essa razão comum foram os hunos. Olha aqui essa seta em rosa. Hunos 375. 375, 373. São os anos que marcam as primeiras, digamos, invasões dos hunos. Apesar de se confundir muito os hunos e chamar todo mundo de bárbaro, como se eles fossem tudo uma coisa só, eles não são. Os hunos vêm de onde? Se os nossos germanos estavam estacionados nessa região aqui, os hunos vieram de uma outra parte, né? Infelizmente eu não tenho eu vou mostrar minha cara de novo para vocês, não ficarem tristes. Infelizmente eu não tenho o mapa da Ásia, mas os hunos vieram de onde? Os hunos vieram de fato, bom, de fato é difícil porque tem dúvidas sobre isso, mas eles vieram da Mongólia. A Mongólia está ali entre hoje a China e a Rússia, e é de fato a famosa região das estepes. Portanto, muito longe, eles atravessaram a Mongólia, o Cazaquistão, o Turcomenistão, até chegar à Europa Oriental. Então, etnicamente, eles não têm nada a ver com os germânicos. Né? Eles são bastante caracterizados pela própria brutalidade, pela própria, digamos, despojamento em campo de batalha. Os romanos deixaram muitos relatos sobre eles, normalmente são muito elogiosos, caracterizando-os como brutais, porque se os germânicos já eram bárbaros para eles, e bárbaro no sentido de todo aquele que não pertence aos valores romanos, de cultura romana, de língua romana, de literatura romana, é bárbaro. No entanto, os hunos era uma coisa muito pior, né? As caracterizações sobre eles, primeiro o famoso caso do cavaleiro que vive montado no cavalo em tempo integral, faz tudo no cavalo, dorme no cavalo, come no cavalo, ele guarda aquele pedaço de carne curando embaixo da sela, e no final do dia ele come, né? Então, são homens que obviamente não têm muitos requintes e faz com que o desapego, né, os transforme em grandes
guerreiros. O fato é que essa habilidade militar, de organização militar, que é extremamente simples, isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é extremamente simples. Enquanto nós falamos, por exemplo, dos romanos que criaram uma estrutura complexa, extensa, que a gente chama de Estado às vezes, os hunos não tiveram isso. Os hunos, e a mesma coisa se pode falar dos germanos, eles viviam de forma fragmentada, eles viviam em tribos. Lembra que eu falei para vocês lá atrás do Game of Thrones, eu perguntei quem tinha assistido e tal, que tinha aquele pessoal do deserto, lá os Dothraki, uma coisa assim? É isso, eles foram inspirados, inclusive, na ideia dos hunos. Então são pessoas bravas, são pessoas simples, primitivas do ponto de vista institucional, tecnológico, mas que eram destemidos em batalha e que conseguiam, de fato, grandes resultados com uma porção muito pequena de exército. Agora, esses povos eram capazes de se organizar, por exemplo, num grande estado ou ter um rei? O Átila era o rei desse povo, mas o que significava ser rei? Era o mesmo sentido que tinha, por exemplo, o imperador romano? Não. E isso é uma questão que precisa ficar claro na cabeça de vocês. Ser rei dos hunos era uma questão extremamente factual. Ele conseguiu organizar várias etnias, vários líderes tribais, e eram, portanto, só um monte de tribos juntas, que nunca esqueceram que eram tribos, que só o seguiam por um momento. Ou seja, o poder que ele tinha sobre essas tribos, ele era de fato circunstancial. E circunstancial pelo quê? Pela batalha. Enquanto Átila trouxesse resultados, trouxesse novos despojos, conquistasse novas terras, arrasasse novas populações, ele era útil como líder. No entanto, quando ele começou a deixar de ter isso, e quando ele começa a perder, porque ele começa a perder a partir de um determinado momento, a própria autoridade dele como líder militar começa a ser questionada. E aí é interessante, porque aquilo que eu falei lá na primeira aula para vocês, o que sustenta o poder político? O poder político ele é feito apenas de força? Não. Porque a força pode ser eficiente no primeiro momento, mas ela não dura depois. A força desaparece. Então sempre o líder, seja ele o príncipe, o soberano, o presidente da república, ele vai precisar de fato de de outro amparo, um outro amparo político que dê a esse poder sustentação, continuidade. Aí vem o poder da tradição. Aí vem a ideia da autoridade, tá? Então, se o poder... Aí os romanos usavam essas duas figuras, inclusive. Potestas, que é um mero poder, poder de mando, poder de força, de violência, e a autoridade. A autoridade, ela não usa força. Ela usa o quê? Ela usa uma espécie de persuasão, a tradição, a racionalidade, alguma coisa assim. Uma justificativa, portanto, que faça desse poder que nasce pela força se transforme em duradouro. O problema é que o Átila não tinha esse segundo elemento da autoridade. Ele até tentou construir isso, né? Ele se alimentou da própria, digamos, fama que ele criou entre os próprios romanos, entre os próprios cristãos, né? É muito interessante porque tem vários relatos que falam do Átila chegando na cidade. Normalmente as pessoas viviam dentro de fortalezas já, né? Ainda muito, não é uma coisa assim, não pensa fortaleza medieval, não, é uma coisa bem simples, né? Fortaleza feita de madeira, tal, assim, sabe? Tipo Forte Apache, mais próximo disso. Essas fortalezas simples eram o que se tinha para barrar o avanço desses hunos. E quando eles entravam, tem uma que eu me lembro agora o nome do monge, mas que ele foi em pessoa abrir os portões para o Átila e disse: entre, ó Cavaleiro do Apocalipse. Porque o Átila era visto, inclusive, como uma espécie de sinal dos tempos. Porque a destruição que ele causou na Europa foi tão grande que ele já era visto como uma espécie de Cavaleiro do Apocalipse. Fale, Eliana, em que ponto você se perdeu? Vem com a gente. O que aconteceu com você? Fala pra mim. Eu não sei onde que eu fiquei, professor, mas eu acho que eu parei lá nos bárbaros, Mas na veja, invasão. tá, vamos lá. Deixa eu só voltar pro meu mapa aqui. Perdão.
Onde estamos? Aqui. Ó, sim, eu estou tentando explicar o porquê que os bárbaros entraram no Império Romano, tá? Então, o que a gente tem que ter claro na cabeça? Quando eu falo bárbaros, estou me referindo aos germanos, principalmente, tá? Só que os germanos, eles não entraram, eles entraram por medo. Medo de quem? Dos hunos. Então, veja, esses bárbaros todos, eles estavam mais ou menos por aqui, tá? Toda essa região aqui. E os hunos, olha a seta rosa aqui, tá vendo? Temos pelo menos dois grandes fluxos de hunos que entraram, praticamente ao mesmo tempo. Esses fluxos foram varrendo, tá? Foram fazendo com que os nossos germanos entrassem. Então, no momento, olha aqui, residência do Átila, casinha do Átila. Ele fundou um próprio reino depois aqui, tá? Ele fez, toda essa seta rosa é o Átila passeando pela Europa, tá? Então, veja, isso são tentativas do seu próprio, digamos, movimento dentro da Europa. E ela vai forçar com que esses germanos também se movimentem. Tá bem? Ficou claro? Fala pra mim, fala comigo. Isadora? Você tá aí, Isadora? Me dê uma luz. Professor, Sim. isso tudo que você está me explicando, que está explicando para nós, né? Ele foi antes daquele trabalho que nós fizemos, né? Veja, Antes, ou foi acontecendo tudo junto? foi acontecendo mais ou menos depois, porque a gente tá falando, naquele trabalho. Lembra das datas? Quando que o Agostinho viveu? Silêncio. Quando que Agostinho viveu? Professor, eu me esqueci. Então olha lá. Vocês têm o material, olha lá. Quando que Agostinho viveu? Alguém ajuda, colega. Agora eu não vou conseguir ver. Isso vocês têm que fazer. Isso vocês têm que fazer na hora de estudar. Vocês vão ter essa dúvida e vocês vão ter que comparar as datas. Quando é que Agostinho viveu? 354 a 430. Muito obrigado. Então, nós temos o que aqui? Mais de 100 anos, tá? Mas sim, isso começou, olha aqui, 373, tá vendo? Então temos um processo que, como falei, é longo e que corresponde entre o final do século IV até o século VII, tá? É um processo longo de migração. Imagina, toda essa gente saiu daqui e passou para cá, não foi de uma hora para outra, né? E eles próprios foram brigando entre eles para ver quem ia ficar com o quê, tá bem? Não se preocupe, eu não quero que vocês decorem, obviamente, cada um desses povinhos aqui. Eu quero que vocês tenham uma ideia da dimensão do fenômeno. Porque aconteceu, de fato, uma grande migração. Sim. Só para entender. Por favor. Então, esse é o período do Papa Gregório. É isso? Isso. Com a queda do Império, daí... Com a entrada dos germanos, também acontece a queda do Império, é isso? Ou eu estou muito perdida? É isso mesmo. A entrada dos germanos esse período em que a igreja vai ocupando um pouco o espaço questão política. Perfeitamente, porque aí não tem mais nenhum tipo de autoridade política real. Tá? E aí a gente vai começar a falar disso. Como é que se dá essa questão do que fica? Porque ficou alguma coisa ali, né? Nós temos uma população que vivia ali, né? Com os germanos que chegam. Então vão também. E a outra dúvida é assim: qual era o objetivo desses huns que toma então o lugar dos germanos, que vai empurrando os germanos para lá? Era questão de território ou era alguma outra questão? Conflitos entre os povos, por exemplo. Eles não queriam território porque eles não tinham o que fazer com o território. Primeira questão, eles eram nômades. Tá? Então eles viviam do quê? Bom, de comércio, esse tipo de... Mas pense bem, de roubando, comércio. Matando. Obrigado, é isso mesmo, roubando, matando. Então eles iam roubar e matar quem fazia o comércio. Eles não tinham uma estrutura, social complexa. Eles de fato viviam
do espólio do outro, tá? E é isso. De fato é isso. Então eles viajaram uma distância tremenda e sempre espoliando mais e mais e mais e mais. Então, realmente, a lógica deles era essa. Era da violência. Eu vou aqui, arranco tudo que um povo tem e vou pro próximo. E eles viveram bastante tempo assim. Sim. Tanto que, não sei se é o Átila, que era um líder que tinha mania de ficar, como se fosse, extorquindo outros povos, né? Até mesmo os romanos, que ele ficava ameaçando que ia invadir alguma cidade, Sim, sim, né? sim, sim. Que Ele era pedia um pago, muitas butim vezes. antes, exato. Ele cobrava. Ele não era o único que fazia isso, né? Mas sim, sim. E o terror que ele inspirava era tremendo, né? Tem um poema que é dessa época que atribuem um pouco digamos, de um contemporâneo que faz. Várias pessoas escreveram relatos sobre ele, a maioria bispos cristãos, e falam que ele, incorporando essa figura do Cavaleiro do Apocalipse, né, ele entrava quando ele ia atacar uma determinada cidade, uma vila, e imagina o Átilo falando em latim, que obviamente não acontecia, mas era algo mais ou menos assim: Stella cadit, tellus fremit, ego malius orbis, que era a estrela cai, a terra treme, símbolos apocalípticos, eu sou o malho que fustiga o mundo. Então, a própria personificação, né, do Átila, que gostava bastante desse título, que lhe era dado como sinal, como sintoma da consumação do tempo. Ou seja, e é assim de fato que era interpretado, né? Porque pensem comigo, o Império Romano acabou. Numa mentalidade antiga, imaginar que um dia o Império Romano pudesse acabar era uma coisa inimaginável. O Império Romano acabou. Falta comida, peste, né? A população diminuindo e ainda vem um sujeito desse. Então, é obviamente que esse tipo de sinal era interpretado da maneira mais, digamos, dramática possível. E assim o era. Então, nós temos um momento bastante interessante de desaparecimento. O que há do Império Romano é varrido e fica, de fato, uma memória disso, né? A própria memória do latim, que deixa de ser mais o latim, tanto que o que a gente chama de línguas romances, que são, né, o espanhol, o português, o castelhano, o italiano, o francês, etc., são formas erradas de se falar o latim, que acabam virando, digamos, línguas autônomas. Mas da mesma forma que isso acontece com a língua, isso vai acontecer também com o direito, com as instituições, com a própria memória coletiva que esses povos tinham do que foi passado romano. E aí a importância da igreja como única ponte com esse passado. Porque era a igreja que, de alguma forma, como eu falei, havia se mantido o esqueleto da divisão provincial, porque se a gente for olhar ainda, e olhar naquele primeiro mapa aqui das províncias, se a gente for olhar esses mapas, a gente vai perceber que ele corresponde, ainda na Idade Média, às divisões provinciais. Por exemplo, vai ter o arcebispado de Narbona, vai ter o arcebispado de Tarragona, tá? Vai ter o arcebispado da Lusitânia. Eles estão ainda mantendo, 1000 anos depois, uma estrutura de uma coisa que não existe. Claro, existe uma nova agora, que é a igreja, mas o Império Romano por si só não tem mais, tá? Então, para vocês perceberem que de fato é complexo, né? Eu não quero que vocês tenham uma ideia específica de cada um desses eventos, mas que vocês entendam que essa passagem, primeiro, ela leva bastante tempo para acontecer e ela é forçada por esses agentes externos, digamos assim. Tá bem? Estamos bem até aqui? É a hora que vocês ligam o microfone e falam: sim, professor, estamos entendendo tudo. Sim, professor. Mais ou menos. O que vocês ficaram perdidos? Pode falar. Vocês querem ver meu rosto para ficar mais fácil? Pra se sentirem menos sozinhos? Eu não sei, eu tenho medo de perguntar. Medo? Mas. Quem tá perguntando? Quem é essa pessoa que tá com medo? É a Carol. Por que, Carol? Quem te deixa com medo? Não sou eu, né? Ai, meu Deus, meu. Não, não é você, é o conteúdo. Ah, conteúdo? Tá. Antes, você estava mostrando. Eu tô aqui com o slide. Antes você estava mostrando
a separação onde tinha as províncias senatoriais e as províncias imperiais, correto? Uhum. Sim. Depois que acontece a migração e a formação dos reinos bárbaros, como que funciona essas províncias? Isso ficou bem confuso na minha cabeça. Veja, as províncias apenas existem como o termo que eu usei, esqueleto, é exatamente isso. Morreu o corpo, ficou os ossinhos ali, tá? Então existe ainda uma demarcação, mas não existe mais Império Romano. Então não existe mais uma divisão administrativa do Império Romano. O que tem no lugar? Tem a igreja? A igreja. A igreja. Então, ao invés de você ter uma província romana, você tem o que no lugar? Você tem um arcebispado, um bispado, uma paróquia, tá? Certo, não... mas aí é tipo uma única igreja que está controlando toda a parte de... Não. Ah, pergunta, desculpa, eu acho que... Deixa eu terminar. É uma... somente a igreja que controla a parte de comércio e de impostos e de tudo isso que sustenta? Não. Você está pensando assim, e eu entendo a dificuldade. Saiu o Império Romano, alguma coisa tem que entrar no lugar, né? Certo. Não. Então, não certo. Não, porque é óbvio que a igreja vai desempenhar algumas das funções que o Império Romano desempenhava. Mas não quer dizer que ela vai desempenhar todas. Entende? Então, é porque lá no livro, né, tem uma parte que fala que ele misturava o poder secular com o poder pastoral, né? Onde? E aí, Mas onde? quando o Gregório se torna bispo. Onde? Na Itália? Não. Em Roma. Em Roma. E eu falei isso na aula passada. É só Roma. É aquele pedacinho em volta de Roma. Ah, não se estende ao resto. Não. Ah, tá. Não existe uma ideia de igreja, em primeiro lugar. Não é como se o bispo de Roma controlasse o que está acontecendo na Lusitânia. Esqueça, isso não existe, tá? Tá bom, agora eu entendi. O caso de Roma é muito particular, por quê? Porque Roma ficou sozinho lá. Só que esse bispo de Roma, que depois vai ser o Papa, ele está espremido. No norte tem uns povos germânicos, uns bárbaros que ele não gosta, no sul tem outros. E ele está ali, existindo, tá? Mas não quer dizer, inclusive, que outros bispados, à semelhança do de Roma, vão ter o nível de autonomia que ele teve ali. O caso de Roma é muito peculiar. Então não olhe para Roma como se fosse um exemplo para o resto, porque não é, tá? Tá bom, agora ficou claro. Tá. Então o que a gente vai... Imagina, o que a gente vai ter? E o texto fala disso, um vazio de poder, né? O caso de Roma, de novo, é ocupado porque existe, de fato, uma circunstância que permite o Papa desempenhar esse papel de dono. Mas ele não é dono do império, ele não é dono da Itália, ele é dono de um pedacinho de terra que mais ou menos cobre a extensão de Roma, tá? E que depois vai virar o que eles chamam de estados pontifícios, mas bem depois. Tá bem? Professor. Tentar de entender o todo. Professor? Sim, por favor. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Quando você estava falando que uns ou unos? Unus. É unus, né? Com Os H. unus estavam invadindo o território dos germânicos. Os germânicos começaram a fugir, indo para o Império Romano, isso, né? Ok. Estavam fugindo. A queda do Império se deu por chegar a essa quantidade de imigrantes e o governo não deu conta de suprir aquela quantidade enorme de pessoas, não sei como que se foi muitas, não sei como que deve ter chegado arregaçando, tipo, destruindo, né, não sei, como são bárbaros, né? Deixa eu ver se eu tenho... A queda dele foi nisso, dos bárbaros chegar numa quantidade muito grande e o Império não dá conta dessa população que está chegando? Veja, esse senhor aqui, o Moses Finlay, é um dos historiadores de Roma mais famosos que tem. Ele já faz tempo que escreveu, né? E ele tem um capítulo nesse livro, onde ele vai falar assim, o fim do Império Romano. E ninguém tem um consenso sobre o fim do Império Romano. Se eu te disser, assim, com certeza, o Império Romano acabou por isso, é especulação. Como falei,
E eu não vou te dar uma resposta simples, porque ela não é honesta, né? É mais fácil. E aquilo que eu estava explicando no início, é um conjunto de fatores, não é um só. E a história é sempre isso. A gente tende a explicar a história como marcos, né? Aconteceu isso aqui, todo mundo morreu, todo mundo acordou moderno, E não é. É só ver a nossa sociedade hoje. A gente sabe que o que está levando as coisas a serem como são várias coisas. A gente nem consegue entender todas, né? Agora, no caso de Roma, é um conjunto mesmo, né? Como eu falei, uma crise demográfica, é uma crise alimentar, tá? É uma crise ambiental que afetou a produção de alimentos. Só quando tudo isso já estava acontecendo é que os germanos entraram. Os germanos entraram, eles foram entrando nesse meio do bolo. Então eles pegaram um Império Romano fraco, então eles só sepultaram. Mas não é que eles de fato tenham acabado com o Império Romano. Essa é a versão tradicional, de que as invasões bárbaras, o Império Romano estava feliz e forte, e vieram os germanos e arrasaram com tudo. E não é. Na verdade, o Império Romano já estava acabando por si só antes. Tá? Então tá. Ficou mais claro? Ficou, Tá? Que daí eu fiquei imaginando como são bárbaros, deviam ter chegado destruindo tudo que veio pela frente, mas não é só uma questão. Então, era destruição, era... E a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que, apesar dos romanos os chamarem de bárbaros, eles não eram assim tão tremendos, né? É um termo bastante pejorativo, né, dos próprios romanos. E só que eles não eram tão bárbaros assim. Já fazia muito tempo que eles estavam ali, eles já tinham, inclusive, um certo contato com os romanos. Eles tinham alguma, digamos, um nível de, não vou chamar de sofisticação, mas eles tinham um nível de organização social tal que eles não estavam assim, eles não eram, por exemplo, como os hunos. A gente tende a achar que os germanos eram como os hunos.